Oi, meu nome é Haridan e você está no canal Seja Luz. Então seja bem-vindo, se sinta à vontade, porque hoje nós estamos dando continuidade à nossa série de estudos e vamos para o nosso quarto tema. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. E lembrando mais uma vez, esse aqui é o guia no qual eu estou utilizando, ouvindo a voz de Deus, e para você adquirir o seu, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então agora vamos para o nosso estudo, mas antes vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, envie nesse momento o Teu Santo Espírito para iluminar a nossa mente, para que assim venhamos compreender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E hoje nós vamos falar sobre o plano da salvação. No estudo passado, nós vimos ali sobre a entrada do pecado no mundo, sobre a origem do mal. Nós vimos que Deus criou os anjos perfeitos, os anjos cheios de amor, mas no coração de Lúcifer, que era um anjo perfeito, que era um anjo de luz, o líder dos anjos, no coração desse anjo surgiu o mal, surgiu o orgulho, a inveja. Ele queria ser adorado, ele queria o lugar de Deus, e então isso levou ele a se rebelar contra Deus e semear o mal no coração de todos os outros anjos, e ele infelizmente conseguiu ali a terça parte dos anjos. E como nós vimos, então houve uma batalha espiritual no céu, houve um conflito, Deus então expulsa Satanás e os seus anjos, e eles então vêm aqui para a terra. Não conseguindo êxito no céu, Satanás então tenta agora o ser humano, a criação de Deus. Adão e Eva. E infelizmente, então, pelo engano, ele conseguiu o que de fato ele queria e o pecado, então, passou a fazer parte aqui da Terra, da história da humanidade. E diante, então, desse cenário triste, a pergunta que eu faço é: quantos são pecadores? Toda a humanidade foi contaminada? Vamos, então, encontrar a resposta lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Infelizmente, todos pecaram. Por meio de Adão e Eva, o pecado passou a fazer parte do mundo e a partir daí, todo ser humano que nasce já nasce pecador. Quando nós vamos lá no Salmo 51, versículo 5, ali Davi nos diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Nós não nos tornamos pecadores no momento em que nós pecamos, mas nós já nascemos pecadores, com a natureza pecaminosa. Em Romanos 3, 23 nos diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, sem exceção. E qual então é o resultado do pecado? E a resposta está em Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Observe então o inicinho desse verso. O salário do pecado é a morte. Ou seja, se todos nós somos pecadores, todos nós então estamos condenados à morte eterna. Essa é a consequência do pecado, é o resultado do pecado. Por isso, nós precisamos de um Salvador. E é algo tão triste porque nós não temos apenas como resultado a morte, mas observe também como ficou a condição do ser humano após o pecado. Mateus capítulo 15, versículo 19, que vem nos dizendo: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Existem vários outros versos na Bíblia que nos mostram como é a real condição do ser humano após o pecado, que é exatamente isso que nós acabamos de ver aqui. É uma situação terrível, é uma situação trágica. A natureza humana ficou propensa ao mal. Nós temos a tendência natural para fazermos aquilo que não agrada a Deus. O ser humano foi cada vez mais perdendo a sua intimidade com Deus. E a partir daí só é possível realizar o bem por meio da atuação de Deus nos nossos corações. O pecado de fato trouxe separação entre nós seres humanos e Deus. Trouxe conflito, dor, sofrimento, corrompeu a humanidade. Mas qual foi a reação de Deus diante da entrada do pecado no mundo? Vamos lá em Gênesis, no capítulo 3, versículos 9 e 10. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estavas nu, tive medo e me escondi. O ser humano então pecou, desobedeceu a Deus ali no jardim do Éden. Eles então sentiram medo da presença de Deus. Logo então eles se esconderam. Deus então ele busca o ser humano, ele pergunta: onde estás? E o ser humano então responde: eu tive medo e por ter tido medo eu me escondi. Diante disso nós sabemos então que Deus desde o início procurou o ser humano mesmo após o pecado e ele lhe propôs uma solução. E o mesmo Deus faz comigo e com você hoje, quando nós também caímos em pecado. Ele nos procura, ele nos busca e nos apresenta a solução. Como eu disse, o pecado causou e causa separação entre nós seres humanos e nosso Deus. O pecado faz com que nós nos afastemos de Deus, mas Deus ele não desiste de nós. Ele sempre nos busca, ele sempre nos procura. Deus, de fato, ele não nos abandonou. E diante dessa situação crítica, Deus então apresenta um plano. E que plano é esse? Vamos lá em João, no capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Ele traz então o plano da salvação. Nós vimos no início do estudo que o salário do pecado é a morte. Sendo assim, todos nós, sendo pecadores, temos como consequência, como resultado, a morte eterna. Mas Deus então nos apresenta uma solução. Ele entra em ação para resgatar você, para salvar você, para resgatar a humanidade da morte eterna. E só havia uma maneira: Deus tornar-se homem e morrer em nosso lugar. Tínhamos uma dívida impagável, nenhum ser humano conseguiria pagar. Por quê? Porque todos somos pecadores e o salário do pecado é a morte. Apenas Jesus Cristo poderia morrer no meu e no seu lugar, para assim então nós sermos resgatados da morte eterna. Então Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, deixa o céu, deixa a glória e vem a essa terra viver como um ser humano, passar pelas dores que eu e você passamos, enfrentar as dificuldades que eu e você enfrentamos. Emanuel, Deus conosco. Jesus, ele viveu o drama da humanidade. Ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é ser traído, o que é ser humilhado, ele se sentiu sozinho, ele passou por todas as dificuldades e por tentações, unicamente por amor a mim e a você. Porque ele veio para morrer no seu lugar, para salvar você. Logo, todo aquele que aceita o Salvador é perdoado, é transformado e recebe então a oportunidade de vida eterna. Conforme aquilo que nós lemos em João 3,16. Ele promete então a salvação para todo aquele que nele crê. Vamos ler também 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Jesus Cristo carregou em seu corpo, no madeiro, os nossos pecados. O apóstolo Pedro também nos afirma que fomos comprados não mediante coisas corruptíveis como o ouro e a prata, mas fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro sem mancha e sem mácula. Aquela cruz não era de Jesus, aquela cruz era minha, aquela cruz era sua. Mas Jesus, por amor a cada um de nós, morreu em nosso lugar. Ele pagou a dívida, porque ele não conseguiria imaginar o céu sem a sua presença. Foi por você, ele entregou a sua vida na cruz do Calvário. E diante então disso, a pergunta que eu faço é: a salvação será que depende das nossas boas obras? O que você acha? Vamos lá então a Efésios no capítulo 2, versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Somos salvos pela graça, unicamente pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Muitos, infelizmente, acham que podem ser salvos por meio de boas obras, por meio de campanhas beneficentes. Muitos acham que por ser bonzinhos irão conseguir, então, alcançar a salvação. Mas a salvação é um presente de Deus, recebido pela fé, como a palavra de Deus nos diz. E isso não depende de nenhum de nós. Isso, então, significa que podemos viver de qualquer jeito, fazermos o que quiser e nós seremos salvos? Não. Nós somos salvos pela graça, mas seremos julgados por nossas obras. Porque as obras irão revelar se nós somos de fato convertidos ou não. Jesus nos diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aquele que ama Jesus, aquele que é convertido e transformado por Jesus, então irá fazer aquilo que ele espera de cada um de nós. Quem ama Jesus, quem é convertido por Jesus, anda como ele andou, guarda os mandamentos como ele guardou, ama as pessoas como ele amou, ajuda o próximo como ele ajudou, é uma luz do mundo como ele foi. Mas entenda, as obras não têm papel de nos salvar, porque senão Jesus não precisaria então morrer no nosso lugar, apenas iríamos fazer boas obras e seríamos salvos. Se Jesus morreu numa cruz, foi justamente porque nós não poderíamos pagar essa dívida. Mas, obviamente, se eu fui alcançada e transformada por Cristo, minha vida então irá manifestar obras de uma pessoa transformada, de uma pessoa que anda com Jesus, uma pessoa convertida. Então entenda, somos salvos unicamente pela graça, pelo sacrifício de Jesus e automaticamente ao conhecermos Jesus, ao sermos transformados por Ele, a nossa vida irá manifestar boas obras, não para sermos salvos, mas porque já fomos salvos por Cristo Jesus. E eu então gostaria de ler mais um texto que está em 1 João no capítulo 5, versículos 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Como então alcançar a salvação? Aceitando a Cristo Jesus, o nosso autor da vida eterna. Porque como nós vimos aqui no texto, aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. E refletindo então um pouco sobre o estudo de hoje,
Nós vimos então que o pecado ele entrou na história da humanidade, ele entrou na nossa vida como um intruso. Mas mesmo diante da desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, Deus não abandonou a humanidade. Desde o início ele foi atrás de Adão e Eva e ele continua hoje buscando cada um dos seus filhos. Cristo Jesus, o Rei dos Reis, deixou o céu, veio a essa terra enfrentar dificuldades e dar a sua vida na cruz do Calvário por você, por mim. Não dê ouvidos a Satanás, ele faz de tudo para nos afastar de Jesus. As coisas nesse mundo aparentemente são atraentes, satisfazem as nossas vontades, mas nos afasta de Deus. É algo passageiro, nos leva para longe do Pai. Então, não dê as costas para o amor de Jesus. Se volte para Ele, independentemente de qual seja a sua situação hoje. Deixe o Espírito Santo agir na sua vida. Toda vez que você recusa a mensagem da graça, você fortifica-se ainda mais na incredulidade. O seu coração fica cada vez mais endurecido para a voz de Deus. O Senhor não pode proporcionar maior revelação de amor que a por Ele demonstrada. Se o amor de Jesus não toca o seu coração, não há outro meio pelo qual nós podemos ser salvos. Ele fez e faz tudo para nos salvar. Ele entregou a sua vida. É um amor inexplicável, é um amor incomparável, um amor incompreensível. Se afaste de tudo aquilo que te afasta de Deus. Não abra mão da sua salvação por coisas temporárias desse mundo, por prazeres temporários. Se entregue para Jesus porque Ele está preparando um lugar especial para você no céu. Então hoje, se você está ouvindo Jesus te chamar, Jesus bater na porta do seu coração, não endureça o seu coração. Deixe o Espírito Santo agir e se entregue a Ele. Como você irá reagir diante de um amor tão grande como esse? Aceite Jesus hoje como seu Salvador. Se entregue verdadeiramente a Ele e peça Ele forças para colocar no seu coração o desejo de buscá-lo, o desejo de orar e o desejo de estudar a tua palavra, para que assim você possa conhecê-lo cada vez mais. Então, esse foi o estudo de hoje. Se você gostou, deixe aqui o seu like e compartilhe com outras pessoas para que assim juntos venhamos pregar o Evangelho. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações e também de me seguir ali no meu Instagram. Eu espero você para o próximo estudo. Você não pode perder e nunca se esqueça, seja luz na vida das pessoas.